Aqui, por favor, eu fico aqui do lado. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma ação educacional da Escola de Administração Judiciária. Meu nome é Ellen e estou aqui para apresentar o professor que vai ministrar a palestra sobre reflexões sobre o regime de previdência complementar. Mudar ou não mudar? O professor Marcelo ele é pós-graduado em Contabilidade Pública pela Universidade de Brasília. Ele tem graduação em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais e é um instrutor certificado pelo Instituto de Certificação Institucional e de Profissionais de Seguridade Social. Ele já ministrou outras vezes essa palestra, né, no STJ, e trabalhou na ação de folha de pagamento e a palestra sobre temática previdenciária. Né? Obrigada. Obrigado você, Ellen. Boa tarde a todos. Tudo bom? Bem. Desculpa. Eu queria informar só que a gente tem a nossa frequência está na entrada. É importante que vocês registrem a entrada e a saída, porque o sistema de frequência é automático da escola e para ter a certificação vocês precisam ter 75% de presença. Se você precisar sair ou entrar, você tem que registrar todas as vezes, tá? E no final vocês vão ser convidados a responder a avaliação de reação dessa ação. E a gente pede que vocês participem, que vocês respondam, pois é assim que a escola melhora as ações educacionais que são oferecidas. Obrigado. Olá, retomando, boa tarde a todos. Bem, meu nome é Marcelo. Na verdade, eu não sou um professor propriamente dito, eu sou um servidor como vocês. Eu já fui servidor do TJ, DFT, inclusive, lá em 2000, de 2000 para 2001, lá no Fórum de Samambaia. Eu digo que foi até uma melhor experiência que eu tive até hoje no serviço público, foi trabalhar no balcão de uma vara de família em Samambaia. Foi muito gratificante para mim. Então, ano passado, quando houve a migração, o primeiro período, né, dia 28 de julho de 2018, que foi aquela data final, eu comecei a fazer algumas reuniões no STJ, algumas palestras, para os servidores sobre o tema migrar ou não migrar. O que é bom, o que é ruim, o que você tem que analisar, o que você tem que avaliar para fazer a tua avaliação se vale a pena ou não. Já de início, eu digo para vocês que não existe uma situação padrão. Ou seja, o que funcionou para mim, a avaliação que eu fiz, o cenário que eu montei, não funciona para você, nem para ela lá do outro lado. Cada um tem uma leitura diferente do que pode vir a acontecer. E é um exercício até de futurologia em algum momento, porque você não sabe o que vai ser a reforma da Previdência, o que será da carreira do Judiciário, o que vai acontecer daqui para frente. E tudo isso você tem que fazer uma previsão, tem que analisar e ponderar se vai acontecer ou não. Tudo bem? Bem, essa opção pelo regime de previdência complementar está previsto desde 98, está lá na Constituição desde 2003, desculpe. Somente em 2012, embora estivesse previsto na Constituição, somente em 2012 é que criou-se a possibilidade de começar a funcionar. Veio a Lei 12.618, que ela criou as 3 fundações de previdência complementar. Ela possibilitou a criação de 3 fundações. Uma para o Legislativo, outra para o Executivo e outra para o Judiciário. Já de início, o Legislativo disse que não queria fazer uma fundação para eles. Por quê? Porque é muito pequeno, né? Câmara, Senado, mas TCU não tem servidores suficientes para fazer uma fundação e não compensaria os custos que advêm da criação de uma fundação mantê-la. Então, já de começo, eles disseram o seguinte: nós vamos nos unir ao Poder Executivo, vamos entrar na fundação do Executivo. Um movimento contrário aconteceu com o Ministério Público, que inicialmente era para estar junto lá com o Executivo, mas eles colocaram o pé no freio e disseram: não, nós não queremos ir no Executivo, queremos nos juntar ao Judiciário. Aí foi feita uma negociação e eles se uniram a nós na FUNPRESP Jude. Bem, todos nós aqui que entramos antes de 2013 todos os servidores estão no RPPS. Hoje, nós temos 3 grupos dentro do RPPS. Que grupos são esses? Porque é importante saber, porque cada um tem uma coisa a perder.
Aqueles que entraram até 2003 estão no regime da integridade da paridade. Isso aqui vai estar disponível para vocês também, tá? Todas essas telas aqui estão disponíveis. Fiquem tranquilos quanto a isso. Então, aquele que ingressou até 31 de dezembro de 2003 está na integridade, na paridade. Quem entrou a partir de janeiro de 2004 até o dia 13 de outubro de 2013 está na média aritmética. O que é essa média aritmética? Média aritmética é limitado ao valor do cargo efetivo, a média limitada ao valor do cargo efetivo. O que significa isso? Que essa pessoa, quando se aposentar, ela não vai levar tudo que hoje ganha. Será feito um cálculo. Que cálculo é esse? Nós vamos pegar todas, quando eu falo nós, é que eu trabalho no pagamento, no STJ, e lá no STJ, quem faz o cálculo da média é o pagamento, né? Outros locais são outras seções, legislação, alguns locais é a própria legislação que faz. Então, o setor de pagamento vai pegar todas as remunerações da sua vida, seja lá qual for, para o serviço público ou para o INSS, ou seja, tempo privado também conta, vai ver por mês a mês qual é essa remuneração. Existe uma tabela de atualização que é publicada todo mês pelo INSS, com os índices de correção dessas remunerações. Então, todas as remunerações são trazidas para aquele mês em que você se aposentar. Vamos supor que tenha dado 1.000 remunerações. Esse tempo todo, na verdade, são muito mais do que 1.000. Só para fins de exemplo aqui, vamos considerar que fossem 1.000 remunerações que você teve durante a sua vida profissional. Nós vamos pegar as 800 maiores remunerações e fazer uma média aritmética simples. Ou seja, eu desprezo as 20% menores. É um benefício que criaram para o servidor. Porque não está fazendo uma média de tudo que ele contribuiu, mas sim das 80% maiores contribuições. Desse resultado, se ele for igual ao teu cargo efetivo, tudo bem. Se ele for menor que o seu cargo efetivo, vamos supor aqui que o teu cargo efetivo seja 15 mil, você esteja ganhando 15 mil ao final da carreira. Se essa média der 12 mil, o máximo que você vai levar são 12 mil reais. Se essa média der 20 mil reais, o máximo que você levará são 15 mil reais. Então, é limitado ao cargo efetivo. Então, esse regime vigorou até quem está nele, quem ficou até 2000, quem entrou no tribunal, nos tribunais, no serviço público, de janeiro de 2004 até outubro, 13 de outubro, no nosso caso, no Poder Judiciário, até 13 de outubro de 2013. Quem entrou depois já está no RPC. O que significa estar no RPC? Ele tem a contribuição dele mensal, aquela do contra-cheque, limitada a 11% sobre 5.840. Que valor é esse, Marcelo? Esse valor é o teto do INSS. Hoje, o teto é esse. Então, ele só contribui com isso. E o que ele pode fazer para conseguir uma renda previdenciária maior lá quando se aposentar? Ele pode aderir a uma previdência complementar. Ou pode aplicar o dinheiro no fundo de ações, ou pode aplicar no Tesouro Direto, ou pode comprar imóveis, pode fazer o que quiser. Tudo bem? Pessoal, vocês podem interromper, fazer perguntas durante o transcorrer da palestra. Não vamos deixar para o final que acaba se perdendo a informação. Então, todos nós aqui estamos ou na paridade ou na média aritmética. E vamos avaliar como é passar para um novo regime, esse de previdência complementar. Fazer mais um comentário sobre a média aritmética simples. Por que eu vou fazer esse comentário específico sobre ela? Porque na proposta de emenda que nós temos lá no Congresso hoje, a proposta de emenda constitucional 6 de 2019, está sendo prevista uma mudança na forma de cálculo dessa média. Eu falei para vocês que hoje, o cálculo hoje, nós consideramos as 80% maiores contribuições. Está previsto, e já estava previsto na reforma que o governo Temer encaminhou para o Congresso, uma mudança na forma de cálculo, para passar a considerar 100% das remunerações. O que vai acontecer mudando isso? A média da pessoa vai diminuir. Se eu vou passar a considerar aquelas remunerações pequenas, vai entrar no cálculo, vai diminuir o valor da média. Isso é importante para aqueles servidores que têm tempo anterior aqui ao Tribunal de Justiça ou ao Serviço Público, tempo prestado na iniciativa privada, que lá você contribui até o teto do INSS, né?
Então, comparado o teto do INSS com a remuneração de técnico e de analista, é menor. É bem menor. Isso acaba fazendo com que a média reduza. No exemplo que eu coloquei para vocês ali, é só um simples exemplo, né? São 10 remunerações. Hoje, se eu calcular a média dessa pessoa, vejo ali que são 10 anos. Em 2 anos, ela teve uma remuneração de R$5.000, uma remuneração de contribuição. E por 8 anos, 10 mil. A média dela vai dar 10 mil, para quem se aposenta hoje. Por essa mudança que haverá, que pode ter, né? Essa média vai cair para R$9.000. Vai baixar. Isso aqui vai ter uma implicação em outras telas que eu vou mostrar para vocês, né? Pode computar também cargos de confiança, DS? Pode computar, porque ela é seletista, né? Você contribuía para o INSS. Tinha um desconto lá de INSS no seu contra-cheque, dessa época. Entra no benefício especial? Não, eu não estou falando de benefício, eu estou falando de média aritmética. Benefício vai ser um outro ponto que nós vamos tocar aqui, tá? Na média entra toda a contribuição. Para o benefício, já adiantando, só entra o tempo prestado para o serviço público, contribuição para a União. Aquele primeiro exemplo ali está bem próximo do que é uma remuneração de técnico, né? Que está, ao final de carreira, está em volta de R$11.200. Vocês vejam que se eu considerar aqui um analista, 15 mil, uma remuneração, a média cai de 15 mil para 13 mil. Quanto maior a remuneração, maior a perda que eu acabo tendo com a mudança desse sistema de cálculo da média aritmética. Bem, nós estamos falando aqui de mudança de regime, mas o impacto dessa mudança vai acontecer só daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, né? Talvez alguns já saibam isso aqui, mas eu vou só passar rapidamente. Quem está na integralidade e paridade hoje, quando se aposentar, ele vai manter basicamente a mesma estrutura que há hoje no contra-cheque. Então, o vencimento vai ter lá uma rubrica de... Na verdade, não é vencimento, é proventos, mas de mesmo valor. A gage vai continuar sendo paga. O AQ de qualificação lá, 7,5%, 10% ou 15% ou 5% vai continuar a ser pago. Tudo bonitinho. E os aumentos serão sempre que houver aumento da atividade. Isso está mantido, inclusive, na PEC. Tem outra pegadinha na PEC, né? Mas isso aqui, a paridade está mantida lá. Quem está na média aritmética limitada ao cargo efetivo, esse não. Esse vai ter aquele cálculo que eu comentei com vocês, a média aritmética simples, e ele vai receber uma rubrica só. E ele terá os reajustes vinculados aos reajustes do INSS. Sempre que houver aquele aumento do INSS, haverá um aumento desses proventos do pessoal aposentado pela média. Também será assim no regime complementar. Essas pessoas também vão se aposentar, só que limitados os proventos ao teto do INSS. O reajuste será pelo regime geral, e nós que estamos aqui no serviço público, caso façamos essa migração, ou melhor, essa opção pelo novo regime, nós vamos ter também o chamado benefício especial. Então, lá na frente, você vai receber 2 rubricas do órgão. Uma de proventos, calculada pela média aritmética, e o benefício especial, que é calculado no momento da opção. Então, quem fizer a opção até amanhã, por exemplo, o setor de pagamento, ou um afim aqui do TJ, vai fazer o cálculo e vai mostrar para vocês, depois desse cálculo, para vocês tornem ciência dele, e será publicado, aí depende da norma do órgão. Lá no STJ, isso é mostrado para o servidor, ele dá a ciência, é feita a publicação, depois vai para o controle interno para eles auditarem esse valor. Porque, afinal de contas, é um benefício que o tribunal vai pagar, né, lá na frente, mas eles auditam desde já. Bem, quais são as consequências para quem for fazer a migração? A primeira delas, ela implica a renúncia das regras de aposentação que você tem hoje. Então, quem está na paridade e integralidade, deixa de ter esse benefício. Quem entrou antes de 98? Acho que tem muitas pessoas aqui que entraram antes de 98. Tem direito àquele pedágio, né? Que pedágio é esse? Um tempo mais de trabalho, um ano a menos na idade para aposentação, né? 55, 60 anos. Obrigado. Você perde isso também. Aquele servidor que tem direito à opção do artigo 93. Vocês sabem o que é essa opção do artigo 93? O servidor que até a data de 18 de janeiro de 95
Se ele exerceu 5 anos de função comissionada ininterrupto ou 10 anos intercalado, ele tem direito, a última 112 dá direito a ele, de quando se aposentar, levar para a aposentadoria a opção do cargo efetivo, a opção da função exercida na época. Então, quem tem essa opção, mas dificilmente vale a pena fazer a migração. Eu tive um cálculo no STJ de uma servidora, uma analista, que o benefício especial dela deu R$21 mil. Pô, R$21 mil. Só que ela tem uma opção CJ3. Quando ela se aposentar, ela vai ter mais os 8.411, né, que é hoje a CJ3, no contra-cheque. Então, por melhor que tenha sido o cálculo, não vale a pena para ela, porque ela tem esse direito. Fazendo a migração, ela perderia. Então, vale a pena? Aí a pergunta é certa, a resposta é certa, não vale. Deixa-me voltar só um instante aqui. Muitos perguntam, Marcelo, tem uma fórmula única? Eu falei que não tem, né? Agora, você tem um conselho, já tem uma opinião para quem te pergunta, para quem vai te procurar, consultando? Eu tenho 2 situações que eu falo na hora para a pessoa. A primeira pergunta que eu faço, você tem intenção de continuar no serviço público? Para essa pessoa, se a resposta, se ela disser sim, aliás, desculpe, se ela disser não, a resposta está pronta. Faça a migração hoje. Por que fazer a migração hoje? Porque se ela vai ser serviço público, não tem por que ela pagar até lá, até esse mês da saída, 11% sobre toda a remuneração. Porque ela vai sair, no máximo que ela vai levar esse tempo de contribuição para se aposentar um dia no INSS. Então não adianta ela contribuir aqui. Então saia. Nós tivemos casos no STJ? Tivemos. Colegas nossos tinham passado já naquele concurso de notário, já estava publicado o resultado do edital, do concurso. Eles tomaram posse, elas iriam tomar posse, e fizeram a migração. Até demoraram muito para fazer a migração. Foram lá nos últimos dias de julho do ano passado. Mas não tinha por que eles continuarem. Já sabia que iam sair do serviço público. Então esse, migre hoje. E para aquele que está na regra da paridade e integralidade, também tem uma situação bem específica que recomenda-se ficar onde está, não fazer a migração. Qual colega é esse? Aquele que pretende fazer um novo concurso público. Então, se o já é técnico e quer fazer um concurso, por exemplo, para analista ou para auditor da Receita, analista de finanças e controle agora Ministério da Economia, para esse servidor, eu digo, não fique onde você está. É o meu caso. Eu sou da integridade e paridade. Não foi só por isso, mas por outros motivos, eu vou explicar depois também, vou dizer para vocês qual foi. Eu tenho uma esperança, né? Esperança não pode morrer, né? É difícil estudar, já chegando aos 50 anos, com 3 filhos na idade escolar, dando atenção para filhos. Você, né, arrumar um tempo para estudar não é fácil, né? Deve ter alguém na situação minha, parecida com a minha aqui. Mas a esperança a gente tem, né? A expectativa ainda existe. Então, para esse servidor que está na integralidade e paridade, fique onde está. Por quê? Tem uma ressalva, né? Caso você tenha condições ainda de ficar no novo cargo, por exemplo, na carreira lá do Poder Executivo, ficar aquele tempo necessário para cumprir os requisitos, né? 5 anos no cargo, 10 na carreira, né? Se você pode cumprir esse requisito, no novo cargo, fique onde está, não faça a migração. Esses são os 2 casos bem específicos. Se quer sair, migra de uma vez. Hoje foi uma colega bem nova lá conversar comigo, eu penso em sair. Então, eu penso em migrar, desde ontem, né? Então, a mudança, a migração, a opção para o novo regime, implica você renunciar a essas condições que você tinha antes. Uma coisa que... Pois não. Não, pode interromper. É bom que interrompa para não perdermos a meada. Tá baixo? Fala mais alto. Tá bom. Vou aumentar lá, né? Mas pedal sair aí, não ficou bem claro para a gente. Se quiser sair hoje, se quiser sair logo. Sair do serviço público. Isso. Sim. Migre. Por quê? Porque hoje você paga 11% sobre 10, 15, 20 mil reais, que é a sua remuneração aqui no serviço público, não é? Saindo, você vai levar alguma coisa disso lá para fora, para o meio civil? Não vai levar. O máximo você vai levar o tempo de contribuição. Melhorou? Melhorou, tá ótimo.
Tá. O máximo que você vai levar é o tempo contribuído, né, o tempo de contribuição aqui no serviço público, para um dia se aposentar lá no INSS. E lá, os seus proventos serão, no máximo, 5.840. Então, para que eu vou contribuir aqui com 11% sobre R$20 mil, pagar R$1.500 de contribuição previdenciária, se lá vão considerar só o teto do RGPS para fazer os cálculos? Mesmo com a paridade integrante? Não, estou falando para quem está saindo do serviço público. Não, você com a paridade, tem a paridade hoje, se você sair amanhã do serviço público, você perdeu. Não tem tempo que ficar. Então, é um caso bem específico, tá? Uma dúvida que alguns colegas têm. Pô, eu fazendo a migração, eu vou para o RGPS, vou para o INSS? Não tem nada a ver. Você continua no regime próprio. Só muda daquele grupo, né? Você sai do grupo da paridade, ou grupo da média limitado ao cargo efetivo, e passa para ser daquela média limitada ao teto do INSS. As coisas na ativa continuam como estão. Os afastamentos de licença médica também. Como está ali, continua a mesma coisa. 8.112 vai continuar regendo as suas relações com o tribunal. Não muda nada. Pensão em caso de morte também, por cônjuge, por dependentes, continua? Não, e vamos ver. Tá. Enquanto ativo aqui, a coisa continua como está, não muda nada. Quando você se aposentar, daqui 15, 20, 30 anos, é o TJDFT que vai lhe pagar os proventos de aposentadoria. Não será o INSS. Vai te pagar até o teto do regime geral, mas vai continuar sendo o tribunal. Se mudar isso, vai mudar para todo mundo, tá? Por exemplo, pode ser que no futuro, por medida de economia, eles decidam que, olha, quem está aposentado e com até o teto do INSS, que vai ter aumento pelos reajustes do INSS, pode muito bem receber pelo próprio INSS. Mas não será uma coisa do TJ, ou do STJ, ou do STF, será para todo nosso grupo, ao qual nós pertencemos, todos os servidores públicos. Então, você continua aqui vinculado ao órgão, continua com o plano de saúde do tribunal. Resta saber se vai poder pagar, né? O plano de saúde. Lá no STJ, nós tivemos um aumento brutal no nosso plano de saúde agora em janeiro. Né? Também foi. Os proventos de aposentadoria e o benefício especial, que o tribunal vai te pagar também, né? Eles ficam... Desculpe, está errado isso aqui, tá? Os proventos ficam limitados ao teto do INSS e o benefício especial, esse não tem limite. Você deu 10 mil teu benefício especial aqui no cálculo, aqui acho que até automático, né? Me parece, quando você entra lá no sistema da internet, sai automático o tempo de TJ, né? Quando tem tempo fora, aí acho que complica um pouquinho, acho que ele não fornece na hora. Como lá nós lá também, no STJ. Esse benefício não pode, com a nova lei, findar? Não. Quem tem proteção desse benefício? A proteção para o benefício especial está na própria lei que o criou. Existe até um parecer agora da AGU, depois eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, em que ele fala que não tem como deixar de você ter direito ao benefício. Passa a ser incorporado ao seu patrimônio jurídico. Passa a ser um direito seu. Você não vai receber agora, nós vamos ver depois. Mas não tem como mudar. Eu vou entrar em alguns detalhes depois sobre o benefício especial. Enquanto essa previdência deixa de pagar, deixa de contribuir? Não. Mudando para o regime novo, você passa a contribuir com 11% sobre 5.840. Só 5.840. Porque você vai ter uma aposentadoria pelo tribunal lá na frente. Você vai continuar vinculada aqui ao TJDFT. Ele vai te pagar os proventos de 5.000 até 5.800. Isso é uma coisa importante falar também. Alguns acham, não, eu vou receber aqui pelo TJDFT o teto do INSS. Não. Não vai receber. Com as regras que tem hoje, não dá para receber esse valor todo. Para quem está pensando em mudar de carreira, por exemplo, aqui como analista, para a advocacia pública, federal, estadual. Pois é. Aí vamos separar. Aí eu comentei sobre quem está na integralidade, né, e quer mudar de carreira. Quem está na média não tem tanta assim diferença. Quem está na paridade é porque
Lá você hoje ganha 5 mil, pode passar a ganhar 20 mil lá, se você cumprir os requisitos de 5 anos no cargo e 10 anos na carreira. O da média, não. O da média vai continuar sendo o cálculo da média, não vai mudar. Tá bom? Respondi? Pois não. A pessoa migra do regime, né? Situação hipotética. Aí, daqui 2, 3 anos, ele adere à FUNPESP. É cometido um acidente e tem que aposentar por invalidez. Aí ela vai receber o teto? Só o teto? Vamos lá. Qual é a base de cálculo hoje para a invalidez? A remuneração do cargo efetivo. Vencimento, gás, mais AQ, e se tiver quintos, né? Quintos ou quinquênio também faz parte. E existe uma diferença ainda para quem entrou até 2003 e para quem entrou depois. Quem entrou até 2003 tem uma vantagem. Né? Qual é a vantagem? Se você a invalidez é por doença grave, moléstia grave, acidente em serviço, você leva 100% do cargo efetivo. Então, se era 15 mil reais, teve um desses casos de aposentação por invalidez, você vai se aposentar com tudo. Se é por um outro motivo, uma doença não especificada em lei, aí eles vão verificar a proporção. O tempo de contribuição seu será proporcional a 1,35 avos, 35 avos para o homem e 30 para a mulher. Quem entrou depois de 2003, a base de cálculo é a média. Hoje, né? E da mesma forma, se é moléstia grave, se a aposentação é por moléstia grave, você se aposenta com 100% da média, não é do cargo. E se é por outra razão, aí vê-se a proporção do tempo de contribuição da pessoa. Mudando para o novo regime, qual passa a ser a base de cálculo? O teto do regime geral, 5.840. Você se aposenta com essa base, aliás, base não, continua, para quem entrou, antes ou depois de 2003? Depois de 2003. Será feita a média, essa média limitada ao teto do INSS, e depois vai achar um valor da média, 100% dela, caso você tenha aposentação, seja por doença grave, ou acidente de serviço, ou o tempo de contribuição proporcional. Mais benefício especial. Mais o benefício especial. O benefício especial é pago em qualquer situação. No mesmo valor. No mesmo... Oi? No mesmo valor, porcentagem. Não, ele não é proporcionalizado. O que é, adiantando um pouquinho, o que é o benefício especial? Ele é uma devolução do PSS que você pagou a mais nos anos anteriores. Então, ele não é passível de proporcionalização, ele vai integral. Se eu falei isso amanhã, o meu pensionista vai receber os proventos do STJ mais o benefício especial. Respondido? Ali embaixo, a contribuição previdenciária para o RPPS ficará limitada a 11% sobre o teto de benefícios do regime geral, 5.800. Quanto a isso, R$ 642 reais. Hoje. Todo ano muda, né? Tem um aumentozinho lá, vai aumentando devagarinho. Então, você passa a contribuir com R$ 642 reais para a Previdência Pública. Continua no contra-cheque esse valor. Além disso, você passa a ter direito ao benefício especial. Esse benefício especial ele foi definido, foi criado lá na lei que criou que autorizou as fundações a serem criadas, né? E o que ele é? Retomando, ele é a devolução da contribuição previdenciária feita para o serviço público. Qual é a razão disso? Você migrando para um novo sistema, você passa a contribuir só até o teto do regime geral, né? Vai se aposentar com mais aquele valor. E o que eu contribuí antes? Sobre toda a remuneração. O que ele diz? Não, eu te devolvo isso. Como que eu te devolvo? Na forma desse benefício especial, só que eu vou pagá-lo somente e se você se aposentar no serviço público, na União. Então, naquela situação lá do servidor que quer sair do serviço público, ele perde o benefício especial. Eu não respondi uma questão do nosso colega lá, que ele falou, agora eu lembrei, se eu vou para o Estado, né? Que nós comentamos aqui, que o servidor faz um novo concurso para a União, ele leva tudo. Para o Estado, como funciona? Não sei responder para vocês.
Exemplo, uma colega perguntou para mim ontem, se eu passar no concurso da Procuradoria do DF, porque aqui na Procuradoria você tem um cargo efetivo e consegue advogar, né? Todo mundo quer isso, né? Eu falei para ela, não sei dizer para você. Porque o GDF, ele está com uma lei para ser aprovada, ou já foi aprovada, está para começar a funcionar, o regime complementar aqui no DF. Eu não sei como foi escrita a lei, se lá está recepcionando esse benefício especial. Depende da lei do órgão, tá? Do município ou do estado. Não está aprovado ainda. Sabe se tem alguma coisa lá prevendo essa recepção do benefício especial do anel? Está prevendo? Sim. Se nós pensarmos naquela compensação financeira entre os entes, né, que está prevista na Constituição, era para recepcionar. No entanto, isso é um encargo do Estado, ou do DF, ou do município, né? E ele vai querer ter esse encargo, de um servidor que vinha de outro órgão, do órgão da esfera federal, não sei, tem que se olhar lá na legislação. Mas se a pessoa passar dentro da União, se for Dentro no federal, ele vai receber. Dentro da União está tudo certo. Ele vai levar esse benefício com ele. Passa a ser incorporado no patrimônio dele. Os poderes já acabaram essa parte de migrar? O executivo e o legislativo? Não, para todos é até amanhã. Até amanhã? Até amanhã, dia 29 é a data limite, tá? Então, ele vai ser pago só quando você se aposentar. Mês a mês, junto com os proventos, como 13º, tudo bonitinho. Até o final da vida. Tudo bem? Eu comentei com vocês no início que para cada servidor existe uma peculiaridade. Cada situação é individual, não tem uma que se replica. Para você chegar à conclusão se vale a pena ou não migrar, você tem que formar um cenário na sua cabeça aí. Nesse cenário vão entrar várias coisas, tem que ponderar se vale a pena, se não vale a pena, o que você pensa que vai acontecer em relação a isso. Uma delas tem a ver com as contas públicas, como que está a União. Nós temos ouvido há vários anos já na imprensa, né? Não há dinheiro para pagar a aposentadoria, não há dinheiro para pagar, para investir, a União não tem como investir em nada. Não vai conseguir manter o pagamento dos servidores nem da ativa nem da inatividade. Até que ponto isso é verdade? Não sei dizer. A Anfip fala uma coisa, né? A Anfip é aquela associação da Receita Federal. Eles até foram no STJ ano passado. Eu fiquei impressionado porque eles falaram uma série de coisas, no caso da Previdência, que a Previdência era superavitária, mas no final eles disseram lá, sem chance de réplica, de pergunta de quem é da plateia, de que eles consideram nesse cálculo que o servidor público não faz parte da Previdência, não tem que entrar no cálculo da Previdência, de déficit e superávit. Estranho, né? Eu achei estranho, né? Foi na despedida do auditor, ele falou isso. Eu falei, mas, pô, ele vem defender aqui uma tese de que é superavitário, mas o servidor público não entra nesse cálculo. Eu, particularmente, acho estranho isso. Agora, o que você pensa sobre isso? Tem alguma razão de ser? Alterações nas regras de aposentadoria dos servidores públicos. Bem, isso aqui está na nossa porta, né? Está batendo na nossa cara, na verdade, aqui, né? Já teve a proposta do governo Temer, essa veio um pouco pior, né? É muito pior. E o que aqui, no meu caso, para mim, faltam 16 anos para me aposentar. Bem, espero, né, que faltem 16 anos só. Eu estou contando já com 65 anos de idade. Não conto com 60 mais, já tem uns 10 anos. Eu chefiei lá no pagamento da sessão de nativos e pensionistas, aí nós começamos a ver aqueles números, né, quanto gasta, quanto recolhe, alguma coisa vai ter que mudar um dia. Então, eu já internalizei que seriam 65 anos de idade para me aposentar. Agora, se me disser que eu estou preparado para 68 anos, vou dizer que não. 68 ainda não entrou na ideia, não estou nem pensando nisso. Mas o que vai mudar? Eu sei que, faltando 16 anos, se não houver a reforma agora no governo Bolsonaro, os problemas que está tendo aí, pode ser que até não ocorra, né? Ela vai ocorrer no próximo governo. Eu acredito que vai ter alguma coisa. Agora, você também acredita que vai piorar a nossa condição, que vai aumentar o nosso tempo de serviço, a exigência do tempo de serviço? As alíquotas? Tem outro detalhe, a gente vai falar aqui. Então, qual é a tua percepção sobre isso? Essa alteração da regra do cálculo da média aritmética.
ela vai pegar muita gente desprevenida. Lá no tribunal eu tenho um colega que ele tem muito tempo de GDF, aqui de empresa pública da GDF. Então, quando ele assumiu a função, uma função comissionada, ele passou a contribuir, porque era muito tempo, 15 anos, ele queria elevar a média aritmética. Vocês sabem disso, né? Quem está na média aqui e tem função comissionada pode contribuir sobre a função, para elevar o valor da média aritmética lá na frente. É possível, é só pedindo pagamento. Quando teve essa notícia de que ia aumentar a média, ele ficou meio sem pernas, porque o esforço que ele vem fazendo já há 6 anos vai acabar sendo diluído. Vai ter um impacto ainda, claro que vai ter um impacto ainda no cálculo da média. Mas considerando essas 20% menores no cálculo, esse esforço dá aquela fraquejada, digamos assim, né, para usar um termo aí que está bastante comum, vai diminuir o valor dos proventos. A regra de reajuste. Aqui tem a ver com a paridade e integralidade, né? Eu até escrevi numa reportagem do STJ que a paridade já não é vista mais como aquela coisa maravilhosa que se via antigamente, né? Por quê? Porque nós não temos tendo reajustes contínuos. Quem lembra aqui, 2008 a 2012, né, que nós ficamos 4 anos, praticamente 4 anos sem nada, né, sem nenhum reajuste. Isso está para acontecer de novo, né? Agora, teto dos gastos, essa campanha toda, né, visando o servidor público, né? Você até aí sobre o servidor público, vocês veem que a oposição firmou uma agenda comum de não aceitar mudanças no BPC, né? E nem na aposentadoria rural. Vocês viram alguma coisa de firmar a posição em defesa do serviço público, de algum detalhe? Não tem, né? Pois não. Em relação a contas públicas, se faltar dinheiro para pagar as aposentadorias no futuro, para quem não migrar, vai faltar dinheiro para pagar o benefício especial, que a fonte é a mesma. Ou não? Pode ser que falte, sim. Concordo contigo. E outra, em relação a... a outra é a seguinte, em relação a essas alterações que podem ser possíveis, qual é a segurança de que o governo no futuro não vai começar a taxar o benefício especial também com 11%? Olha, a segurança que nós temos hoje é esse parecer da AGU, nós vamos falar daqui a pouco, que definiu a natureza do benefício especial, no qual ele não teria os 11%. Se perguntar para mim, pode mudar lá na frente, Marcelo? Tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. Concordo. Sobre essa questão, voltando aqui à questão da paridade, então. A paridade hoje não tem mais aquela importância que tinha antigamente, né? Agora, ela é importante para algumas pessoas ainda? Ainda é. Eu tenho colegas lá no STJ que o cálculo deles foi mais benéfico fazendo a migração, calculando o benefício especial lá mais, os proventos, e mesmo assim, não, eu vou perder os ajustes com os ativos. Não quero isso, eu quero ficar onde eu estou. Ótimo. A tua percepção é essa? Beleza, fica onde está, então. Está feliz assim? Fica. A média aritmética foi criada em 2004. De lá para cá, quem se aposentou, vamos colocar 2 exemplos aqui. Uma pessoa que se aposentou com R$10 mil lá em 2004, pela média aritmética, e outra que se aposentou pela paridade com os mesmos R$10 mil. Lá, vencimento, gasto, o que tinha, mas a somatória disso foram R$10 mil. Deu R$10 mil. Se for olhar hoje o contra-cheque dessas pessoas, há uma diferença brutal. Quem se aposentou pela média teve mais reajustes. Está ganhando mais hoje. Lá, quem quiser consultar o site do STJ, o portal da transparência, pode verificar lá. É público, né? Eu posso falar aqui, é público. Nós tivemos um ministro que foi aposentado pela média. Ele não se aposentou, ele foi aposentado pela média. Isso foi em 2010. Esse ministro, ano passado, eu não olhei hoje quanto ele está ganhando, mas ano passado, em julho, o subsídio dele era de R$ 39.990. Esse ano, que o do STF foi para 38 e pouco, né? Então, já ano passado, ele recebia mais do que o ministro do STF. Por quê? Pelos reajustes da média de 2010 até 2018, o benefício dele foi subindo. Ultrapassou o subsídio do STF, já começou com o subsídio igual ao do STJ, né? Depois alcançou do STF e deixou o STF na rabeira e bastante atrás. Mas agora, essa média pode passar o valor de
quem está trabalhando na ativa, sendo reajustado anualmente? Peraí. Só o valor do teto. Do teto. Não, além do teto, não. Esse ministro, o subsídio dele está acima do STF. Só que há uma retenção de redutor de teto condicional. Ele não ganha efetivamente o valor maior que o STF. Mas o subsídio dele é... Como que a média ultrapassou? Porque a lei manda você reajustar o subsídio sempre que houver o aumento do INSS. E como esse aumento é anual, ele foi tendo acréscimos anuais. Quando chegou no teto, aí foi barrado. Não que ele deixou de ter o aumento. Continua tendo aumento. Só que foi criada ali a rubrica redutor de teto, não sei como é aqui, mas lá nós temos... É abaixo teto aqui. Lá nós temos redutor de teto e teto condicional, 2 rubricas. Ele não chegou a ganhar mais. Agora consta lá dele. Subsídio, R$40 mil. Chegou a ganhar mais do que alguém na ativa? Chegou. Lá do STJ. Lá o subsídio é 95% do STF, né? Ele já, no primeiro ano já a seguir da aposentadoria, ele passou a ganhar mais do que o ministro da ativa. Então, esse reajuste pelo RGPS vem sendo bom. Nesses 14 anos foi bom. Vai continuar a ser? Não se sabe, né? Como será. Você tem que ter uma análise sobre isso. Por que isso é importante? Porque os seus proventos serão corrigidos lá na frente por esse índice. O que reajustar o INSS corrigirá os seus proventos. E agora faça uma comparação, né? Até agora foi melhor. Daqui para frente, não sei se será tão bom, mas será melhor que o reajuste da carreira? Aí a pergunta fica um pouco mais fácil de responder, né? É nenhum. Pois é. 2% é menor que 0. Sim. Mas como fica, por exemplo, está marcado para junho que seja revisto a database, né? A indenização da database, artigo 37, que a gente não tem. Aí vamos supor que você migre. Então, aí você perde a paridade. Aí que isso venha, como é que fica? Os 13, tudo que pode vir ainda acontecer. Benefício você migrando. Olha, você continua recebendo os benefícios. Vamos dizer que eles implantem a database em junho, né? Nem sabia que ia ter essa discussão, né? De novo, né? A database, se for aprovada, nós teremos um aumento. Todo mundo vai ter um aumento. Você vai ter esse aumento e vai conseguir aplicar um pouco mais do dinheiro que você descontaria com o PSS. Vamos supor que você recebe R$10 mil, passa para R$11 mil, diferença de 1.000, né? Quanto que é 11% de 1.000? R$110. Esse 110, no regime novo, você poderia aplicar numa outra, para você melhor entender. Agora, lá para a aposentadoria, não vai ter influência nenhuma, você perdeu aquela paridade. Não vai te alcançar. Em tese, em alguns casos, a pessoa vai ter um desconto de previdência menor se migrar, né? Pela minha simulação, por exemplo. Certo. Pelas minhas contas, vai sobrar R$200 a mais por mês, líquido, no contra-cheque. Só que a minha dúvida é se o imposto de renda retido não vai aumentar. Também. Vai aumentar. Esse valor, vai aumentar. Porque o PSS, ele é redutor da base de cálculo do imposto de renda, né? Como o seu PSS está diminuindo, a base de cálculo do imposto aumenta. Você paga um pouco mais de imposto. Mas se você fizer uma previdência privada, você reduz também a base de imposto. A previdência privada se pode reduzir, mas no ajuste anual, né? Você pode fazer redução até 12%, né? Oi? Se for na FUNPRESP, é na fonte. Entenderam essa questão aqui do reajuste, que tem que ser avaliado? Até agora foi bom. Vai ser bom? Esse aqui é um item bastante interessante. Alguém aqui tem quintos? Tem poucos. Esses quintos, eles estão congelados desde 2003. Não estão? Aqui no TJ também teve aquela incorporação de 98 a 2001, que está subjúdice, né? O que acontece? Esses quintos, eu não sei no cálculo do TJ como é. Se entrou no cálculo do benefício especial, essa incorporação de 98 a 2001. Lá no STJ nós fazemos o cálculo com ele. Só que avisamos o servidor. Ó, servidor,
Eu fiz o cálculo para você do benefício especial com os quintos. Se por acaso vier a decisão do STF dizendo que eles não são devidos, você para de receber. Lá já disseram que não vai ter repetição de débito, ninguém vai devolver nada, né? Agora, esses quintos podem entrar, aliás, a contribuição previdenciária em cima desses quintos que foi cobrada, pode entrar no cálculo do benefício especial? Isso aí quem vai dizer é a área de legislação da STJ. No meu caso, né? Aqui será de vocês. Será que vai entrar ou não? Mas para quem não tem quinto subjúdice, quem incorporou ali até 98 bonitinho, ou incorporou o 10º residual depois, que podia incorporar também. Para esse pessoal não tem dúvida, esses quintos foram atualizados no cálculo do benefício especial. Esses quintos estão sendo atualizados, eles estavam congelados, estão sendo atualizados agora. Então, uma parte deles ajudou a compor o valor do benefício especial, e esse benefício especial vai ser atualizado até quando ele se aposentar. Então, é uma forma indireta de atualizar esses quintos, fazendo a opção para o novo regime. Todo mundo pegou? É meio difícil. Para o benefício especial é atualizado para calcular? O benefício especial é um cálculo muito parecido com a média aritmética. Então, eu olho toda a vida da pessoa no serviço público e calculo, pego as remunerações de contribuição e atualizo até o mês que foi feita a opção. Então, se os quintos compunham a base de cálculo lá nos anos 90 da sua remuneração, eles estão sendo atualizados. Então, é uma forma indireta de você atualizar os quintos e ganhar alguma coisa em cima dos quintos. Acho que o pessoal não entendeu também não, né? Mas talvez eu compense para quem tem um valor de quintos muito alto, né? Também. Pô, acho que talvez até nem. Depende. Tem que fazer o cálculo. Eu já não saberia dizer para você exatamente como é. Voltando. Os quintos foram congelados. Em 2003 teve o último reajuste. Só que, para o cálculo do benefício especial, eu pego esses quintos e atualizo até hoje, para fazer aquele cálculo da média. Então, isso é uma forma indireta de atualizar esse valor, que não tem previsão de reajuste, né? Salvo se houver a data base que a colega falou ali, que em junho, talvez, que vão discutir. Aprovar já é outros tantos, né? Melhorou? Pois não. Mas no caso, por exemplo, para quem já tem os quintos já incorporados sem estar subjúdice, né? Se não fizer opção, ele também não vai ter mais, em tese, atualização, né? Ele não terá atualização. Se você tem quintos de lá, você está na paridade de integralidade. Não há previsão de que ele venha a ter reajuste, salvo se houver uma database ou, de novo, um reajuste geral aí da remuneração, que eu particularmente acho meio difícil acontecer, ainda mais agora nesse cenário de restrição orçamentária. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma pessoa na STJ que já adquiriu todas as condições de se aposentar. Primeiro, você adquire a condição de se aposentar pela integralidade, né? Tem alguém que trabalha na área de legislação aqui? Depois aposentados? Ela adquiriu a condição para se aposentar pela integralidade. Daí ela falou assim, eu vou ficar mais um tempo para adquirir a condição de aposentar pela média. Porque a média vem dando reajustes melhores, né? Acabou que ela adquiriu a condição para se aposentar em qualquer regime e continua trabalhando, ela não se aposentou ainda. E os quintos, elas são até 97. Ela conseguiu lá os 10 décimos de FC6, R$ 4.726. Nós fizemos o cálculo para ela, do benefício especial. O benefício especial somado com o teto do regime geral, ou que ela o valor que ela vai se aposentar pelo STJ, está dando R$ 1.500 a mais do que ela recebe hoje. Aí essa pessoa veio com uma história, não, Marcelo, mas isso com o tempo vai mudar, não vai ser mais vantajoso, vão criar alguma coisa no benefício especial. Falei, tá, você pretende viver até quanto tempo, né? Até os 120 anos? Porque agora já tem a decisão do que é o benefício especial, a natureza compensatória dele, não tem o PSS. E essa pessoa tem uma expectativa, não, acho que eu vou viver só uns 10. Então, aproveite esses 10 anos com esses R$ 1.500 a mais. Mas, lembra que eu falei para vocês aquele apego à paridade? Ela é muito apegada à paridade.
Irmão já falou para ela, ó, faça isso. Conhecidos já falaram, mas ainda assim ela está resistente. Acho que não vai fazer nada. Escolha, tudo bem. O benefício especial, para todos os efeitos, o governo vai pagar ad eterno? Ad eterno. Está na lei. Limitado a 300 meses. Não, não tem. A lei que o criou, e o parecer da Gil foi bem nesse sentido. Olha, o direito é decorrente dessa lei. A lei está em vigor, foi calculado, segundo ela diz, não tem como deixar de ser seu patrimônio. O artigo 9.3, que eu comentei com vocês no começo lá, né? Que é você se aposentar e levar a opção para dar o cargo para a aposentadoria. Esse artigo 9.3 já não está valendo há muito tempo. Agora, quem adquiriu o direito, muito tempo, acho que desde o final dos anos 90, até que ele parou foi revogado, né? Esse artigo da 812. Mas quem se aposenta hoje está levando o artigo 9.3 até hoje. Por quê? Porque na vigência da lei da 812, ele adquiriu todos os direitos para ter aquela vantagem. Passou a ser um direito adquirido dele. É o mesmo caso do benefício especial. Porque esse benefício especial, na verdade, é a diferença entre o teto, 5.839, que ele pagou lá durante toda a vida. Ou seja, o dinheiro é dele. O dinheiro é dele. É uma devolução do PSS. Exatamente. Vai prender? Inclusive, a natalina Vai. Para o pensionista, né? Para o pensionista. Caso de falecimento, vai. Agora, a vantagem, pessoal, no caso de uma incorporação que a gente tem, você disse que tem duas rúbricas no contra-cheque, que vai ser o benefício mais o limite. Mais Onde que proventos. fica no contra-cheque essa vantagem incorporada? Não, você perde a vantagem. Ah. Você perde. Você renuncia às regras anteriores. Se tinha direito à vantagem, o artigo 9.3, por exemplo, você não vai ter mais. Os quintos somem do contra-cheque. Só que os quintos foram utilizados para fazer o cálculo do benefício especial. Então, dentro daquele benefício especial, tem um pouquinho de quintos, tem um pouquinho do quinquênio, isso, que foi utilizado para fazer o cálculo dele. Os quintos, quinquênio não existirão mais como rubrica separada. Mas eles foram utilizados para cálculo do benefício especial. Então, vai ter só duas rubricas. Benefício. Duas rubricas, isso. Benefício especial e proventos limitados ao teto do INSS. Obrigada. Tudo bem? Pois não. Ainda no caso da imposto da previdência deficitária, acho que a proposta prevê uma contribuição extraordinária, no caso dos estados e municípios. A União Prevê. disso? Se a União? Se os servidores da União estão isentos dessa contribuição extraordinária no caso do regime deficitário. Não tem como pagar, a gente tem que... Não estamos isentos, não. Não estão. Ele não está isento, mas aí uma dúvida que eu tive quando eu li isso que a colega servidora disse. Migrando ou não migrando, a gente está regido pelo RPPS. Se tiver uma taxa extraordinária, isso seria tanto para quem migrou, tanto para quem não migrou? Seria. Deixa eu explicar. Calma aí. Quem está acompanhando a PEC já viu lá que tem uma proposta de mudança de alíquota, né? Nosso próximo item até, né? Imunidade aumento de alíquota. Nós achávamos que o 11% não ia mudar. Agora está mudando. Tem um MP que derrotou pouco antes, 14% está Tem. suspensa há 8 anos. Sim. Salvo engano, está suspensa até hoje, até aguardar o mérito. Mas até lá pode ficar tudo também. Porque para mudar a lei, não precisa de uma reforma da Previdência. Uma lei. Poderia. O que o ministro Lewandowski disse que aquilo seria uma cobrança exorbitante, né? Em cima do servidor. Ele entende assim. Nunca não foi para o mérito até hoje, né? Acho que nem vai. Agora, como está no bojo da reforma da Previdência, como emenda à Constituição, talvez mude. Então, só voltando ao raciocínio. Era 11% sobre tudo, né? Lá, o seletista também paga 11% até o teto do regime geral. O que eles fizeram agora? Eles falaram, não, vamos adotar uma postura mais social, vou fazer um escalonamento das contribuições previdenciárias. Quem recebe até o mínimo vai receber tanto, quem recebe do mínimo até 2.000, outro tanto. Só me dá uma licencinha, eu vou pegar aqui a tela para vocês, tá? Talvez precise de ajuda do colega lá da TI.
Ele não tá projetando. Mas a emenda vem com a proposta seguinte: esse 11%, em cima de 5.800, não vai mais ser 11, vai ser 11,69. Então, ele mudou para todo mundo. Então, se ele criar uma rubrica extraordinária para todo mundo, lá os 5%, não é porque nós somos servidores públicos que ficaremos isentos, não é porque nós somos servidores públicos que vão pagar, todo mundo vai pagar. Agora, o que acontece? Se ele aumentar rubricas, aumentar o percentual da alíquota para 14, 15, 16, ele já está prevendo que vai aumentar essas alíquotas para o que excede o teto do regime geral. Para esses aumentos, quem está no RPC está isento. O aposentado paga a previdência? Paga, né? Paga. Não? Ele paga 11% sobre o que excede o teto do regime geral. Aprovada a reforma, ele vai pagar quanto? 14,5%. Não chega a 18%. Porque eu ia mostrar a tela aqui, no caso, para mostrar para vocês quanto vai passar a ser a alíquota de contribuição, que é um tema que muita gente não está... Muita gente não entende. Eu não entendi quando li a primeira vez. Depois eu fui ver lá a tal da alíquota efetiva, né? Que eles chamam. A alíquota efetiva para quem é 11,69, né? Efetiva para quem está... A alíquota que vai incidir sobre 5.840 é 11,69. Essa está fechada. Então, migrando para o novo regime, a alíquota máxima que você vai pagar é 11,69. Não estará sujeito a esses outros aumentos de 14,5, 16, 22. 14,5, 16,5, 19 e 22. Tá, na tela. Pois não. Por exemplo, em cima do benefício especial, o cidadão aposentado incide, claro, o imposto de renda vai ter incidência do imposto de renda em cima. Previdência também vai ter ou não? A pergunta do colega é se sobre o benefício especial vai incidir contribuição previdenciária e imposto de renda. Esse parecer que a AGU... Como é que foi a história, primeiro? Sobre essa discussão sobre qual a natureza do benefício especial já vem de bom tempo, né? A FUNPRESS, o Executivo, provocou o Ministério do Planejamento perguntando qual é a natureza. E fizeram um parecer, defendendo que era de natureza compensatória. O que é essa? Eu sou do pagamento, eu não conhecia essa natureza. Ela diz que o benefício especial não está sujeito à contribuição previdenciária, mas sim ao imposto de renda. O Ministério do Planejamento avaliou, fez um parecer, concordou com esse parecer da FUNPRESS Executivo. Do Ministério do Planejamento, o parecer foi para a AGU como órgão central de interpretação das leis federais. Ela concordou com esse parecer. Foi agora, final de dezembro de 2008. Agora, em fevereiro, saiu uma solução de consulta na Receita Federal, reconhecendo a natureza compensatória do benefício especial. Então, por esse histórico, essas definições, nós entendemos que não tem contribuição previdenciária sobre o benefício especial. Tudo bem? Como outro colega falou, pode mudar no futuro isso, pode até ser, mas a realidade hoje é que não tem. A pergunta da colega ainda é sobre as alíquotas, né? Então, essa extraordinária, se vier a alíquota, se ela vier para os ativos, e eles disserem, não, toda a remuneração está sujeita à contribuição extraordinária, ficando no regime atual ou no novo, você vai pagar. Se eles disserem, não, essa extraordinária é só acima de 5.840, que é o teto do INSS, o servidor novo não paga. Só vai pagar o antigo. Tá bom? Oi? A extraordinária? Olha, eu não sei se a PEC só prevê um limite. Eu li muito rápido, não vi. O temporal tem, que são os 20 anos. Aí. Pois não? Por favor. Vamos supor que na ação dos 13 que o trânsito é julgado, que a gente vai receber retroativo desses 13,28. Sim. Tá? E já está calculado o benefício especial. Esse retroativo já incidiu o PSS. Cabe
cabe mudança de o cálculo, novo cálculo de benefício? Cabe sim. O benefício especial, ele é calculado agora no ato da opção, no mês da opção. Só que ele é passível de recálculo. Que recálculo pode ser esse? Uma verba atrasada, os 13%, por exemplo, lá foi 13,23% no STJ. Ou uma verbação que o servidor venha fazer. O que acontece? Muitos de nós entramos aqui no órgão atual, mas não averbamos tempo de outro órgão. Estamos esperando um tempo para averbar. Na verdade, não é isso, né? Nós sabemos que não é. Espera do tempo. E como o benefício especial pega todo o tempo de serviço público, se ele averbar lá na frente algum outro tempo e usar esse tempo, se ele está averbando, ele vai usar esse tempo para se aposentar. Então, esse tempo vai provocar um recálculo do benefício. Pode até diminuí-lo. Se ele averba um tempo, por exemplo, de um órgão em que ele recebia muito pouco, abaixo da remuneração do órgão atual, esse valor pode reduzir o valor anterior. Então, mas, em suma, ele pode se recalcular. Lá no STJ, nós tiramos os 13 do cálculo. Porque os nossos 13 foram pagos, uma parte, né? O TCU mandou devolver, a nossa associação está recorrendo, conseguiram eliminar para suspender a cobrança, mas o que vai dar isso não sabemos. Vocês ganharam? Não jogaram, ganhamos, mas não levamos. Só mais um instantinho. Pode fazer pergunta enquanto nosso colega... ali tem um exemplo do cargo de... Oi? Mais ou menos, mais ou menos. Vamos ver se você consegue manter na tela. O que veio na reforma são essas faixas de contribuição. Pois não, Nair? Eu acho que não. Mas é a opinião minha. Essa quantidade de prorrogação incomoda um pouco? Incomoda, dá um trabalho danado para quem trabalha no pagamento, né? Quando prorroga tantas vezes, eu comparecendo aqui, oi, por favor, faça isso, vai ser bom para mim, por favor. Mas veja, a história que correu lá na Fonpresp Jude, ano passado, em agosto, foi a de que o governo não tinha intenção de prorrogar. A União não tinha. O que houve foi um pedido das associações de magistrados. Foram os magistrados que pediram, que foram mais enfáticos no pedido de abertura de um novo prazo. E a MP é do TOFL, né? A MP foi assinada na ausência do Temer, né? Uma viagem foi o TOFL que assinou. Mas, então, não tinha essa intenção. Mas foi feito outro pedido. Oi? Foi feito outro pedido. Outro pedido deve ter sido feito, né? Outro hoje. Foi hoje? Sabe quem fez? Da Associação dos Magistrados. De novo, né? Todas. Não é possível fechar? Não basta minimizar, não. Tem que fechar. Então, vou fechar aqui. Mas como é que esse aqui. Já dupliquei. Oi. Pois não. Eu não sei se tem alguém com pagamento aqui, mas um colega, isso é bem pertinente, até envolve a decisão do nosso aqui. Vamos lá, pessoal, vamos ouvir o nosso colega, né? Aí o colega me mandou um zap, conversando com ele pelo zap, ele me informou que parece que o cálculo do TJ sobre os benefícios não está concluído, não está finalizado. Ele teve essa informação que poderia cair 10%. Eu não sei. O cálculo do TJ, né? Sim, benefício. O que acontece? O cálculo do benefício... Já caiu. Já caiu? Olha, não é um cálculo muito simples, tá? Por quê? O servidor antigo, principalmente... Vamos lá, pessoal. O servidor antigo da paridade,
ele nunca se preocupou, aliás, ele se preocupava em averbar o tempo de contribuição. Isso foi até 2003. Tá certo. Ok, obrigado. Bastava a averbação. Quando criou-se o regime da média aritmética, que foi em 2004, passou-se a exigir o quê? O cálculo da média aritmética, e para isso precisaria das remunerações de contribuição. Por incrível que pareça, só em 2008, o então Ministério da Previdência publicou uma portaria disciplinando como deveria ser colocada essa informação. Ele disciplinou a CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição, e o anexo dela, que é a relação das remunerações de contribuição. Só em 2008. Então, seguramente, quem entrou aqui até 2008, posso garantir isso, quando averbou o tempo de serviço aqui no TJDFT, não trouxe esse anexo, porque não existia. Não existia informação. O que acontece? Lá no STJ, a nossa conduta, nós não disponibilizamos automaticamente no sistema o cálculo do benefício. Ele é feito por meio de pedido via e-mail. E nós olhamos o histórico do servidor. Todo o histórico. Se falta uma informação essencial para o cálculo, nós pedimos para ele, olha, tenta conseguir alguma coisa do órgão de origem. Pega uma declaração lá, ou essa RIC, que é disciplinada pela portaria 154 de 2008. Então, como eu falei no começo para vocês, se um de vocês tem tempo anterior de serviço público, principalmente antes de 2008, aqui eles não têm o dado. Então, isso pode influenciar no cálculo. Como aqui é muito maior que o STJ, aqui vocês são 10 mil, né? Lá nós somos 2.500. Nós ainda fazemos um trabalho individual. Se nós percebemos que esse tempo anterior do servidor, que está averbado, porém não tem a remuneração, ele vai entrar naqueles 20% menores, lá, das remunerações, nós colocamos no cálculo como R$1 por mês, que não vai entrar para o cálculo mesmo, e tentamos deixar essa simulação mais próxima da realidade. Agora, eu não sei se essa é a razão que o pessoal está alegando aqui no TJ. Tem que ver o porquê. Tá bom? Não é um cálculo muito simples. Para quem é do tempo, quem ficou só TJ, só STJ, é muito fácil. Quanto menos tempo muito você fácil. ganhou menos, é melhor, pela média. Quanto menos tempo, menos é menor. Você ganhou 4 anos pouco, na Secretaria de Educação, no meu caso. Mas veja, se você tem 20 anos de contribuição, esses 4 ficam fora do cálculo. Eu vou ter que trabalhar mais 30, eu estou convencido também. Então, aquele fato. Se existir a aposentadoria. Você pode até desprezar esses 4. Oi? E posso desaverbar, parece que o RH disse. Pode. Eu averbei a certidão. Nós entendemos que sim também no tribunal. Caso lá na frente esses 4 anos não lhe sirvam, não lhe acresçam nada, você... Eu estou mais perdido que tudo. Porque não tem a regra dos pontos, que talvez se somar... Tem a regra dos pontos. Ó, pessoal, como que funciona aqui, ó? Vocês não vão conseguir olhar aqui. Mas a previsão das alíquotas é por faixa de contribuição, né? Então, aqui, vamos pegar aqui um técnico. Eu coloquei aqui um técnico final de carreira com a QI de 7.000%. Esse servidor, o salário dele é 11.754, bruto, né? Aqui em cima. Aí eu tenho que dividir esse salário pelas faixas de tributação. Contribuição previdenciária não deixando tributo, né? Então, até o mínimo, eu vou pagar 7.000%, esse valor aqui. Até 2.009, até 3.000, 12%. De 3.001 a 5.840, eu arredondei aqui, tá? Será 14%. De 5.000 a 10.000, a faixa já é 14,5%. De 10.000 até 11.754, a faixa é 16,5%. Somando todos esses valores aqui, fazendo uma continha, vai dar uma faixa, uma alíquota de contribuição efetiva, que eles chamam de efetiva, né? De 13,40%. Essa é a taxa alíquota que um técnico vai pagar. Hoje ele paga 1.293. 11%. Ele vai pagar R$ 882 a mais.
Desculpe. R$ 282 a mais. Como que é o analista final de carreira? Opa! Analista. O final de carreira de um analista que só tem ali o vencimento, a gage e o AQ, de 7.000%, é 19.280. Da mesma forma que o técnico, eu vou dividir... Opa! Está indo rápido demais aqui. Eu vou dividir pelas faixas. Eu vou chegar numa alíquota efetiva de 14,61. Então, por mais que ele tribute uma parte dos rendimentos com 16,5, a alíquota efetiva é 14,61. O governo tem razão quando ele fala que somente pagará lá a alíquota maior, 0,08% dos servidores. É muito pouca gente a pagar muita coisa de contribuição previdenciária. Esse analista aqui, hoje, ele paga 2,121. Para ele, serão R$ 696 a mais de contribuição. Oi? Como ele vai descontar mais PSS, ele vai pagar menos imposto de renda, né? Lembra lá que a base de cálculo do PSS diminui lá o imposto de renda? Mas, claro que, de qualquer forma, vai ser menos. O líquido será menor. 5. Ó, no caso aqui, ó, o ministro do STJ recebe 37.300. A alíquota efetiva dele será 16,68. Ele vai pagar um pouquinho, não um pouquinho, um pocão. 2.000 a mais. Agora, quem está no RPC, já está no RPC, ele vai pagar só até R$ 5.839,40. Ele vai pagar 642. Hoje ele paga 642. Vai passar a pagar 682, R$ 40 a mais. Então, para o servidor do regime que está no regime novo, a diferença é pequena, né? De 11 para 11,69. Isso todo mundo vai pagar, né? Lá o civil, o seletista que recolhe lá sobre o teto do INSS, ele vai pagar esse valor aqui. Tudo bem? É, bem não tá. Deixa eu achar aqui. Só um instante, por favor. Bem, o próximo item já falamos, né? Quem está no RPC está imune a esse aumento de alíquota. Eu tenho nós somos 4 na sessão de trabalho na STJ. Eu sou da integridade, tenho da média aritmética limitada ao cargo efetivo e 2 servidores mais novos, né? Eles viram essas coisas aqui, de aumento de alíquota, a preocupação que nós temos, né, em muda, não muda de regime, eles riem da gente, né? Ah, felizes somos nós, que já estamos no regime, tem que pensar muita coisa, nós já estamos no novo, não tem que quebrar a cabeça, perder neurônio, né? Mas os novos servidores, então, os novos servidores e aquele que migrar está imune a essa mudança de alíquota, inclusive na aposentadoria. Porque o aposentado, aquele analista lá, 19.200, quando ele se aposentar, até 5.800 ele está isento. O aposentado fica isento até o teto do RGPS. Mas depois, o que excede, ele paga a previdência. E lá na PEC está dizendo que para definir a alíquota de contribuição que incidirá sobre essa diferença, eu tenho que considerar a remuneração toda do servidor. Não só a diferença de 5.800 para 19. Oi? Vai mudar, não? A base de cálculo. Não, a base de cálculo continua a mesma. A alíquota que vai aumentar, né? De 11 para 14,5, 14,16. Isso. Um colega perguntou sobre o óbito em invalidez precoce, né? Para você aqui, né?
Tem que considerar isso. Lembra que nós falamos aqui sobre a invalidez? Que a base de cálculo passa a ser o teto do regime geral. Por consequência, os proventos de invalidez, de aposentadoria por invalidez, serão menores. O que se recomenda para essas pessoas? Visando uma possível... Ninguém pensa que vai morrer amanhã, né? Que vai se validar amanhã. Mas, seguro morreu de velho, né? Então, o que se recomenda? É que essa pessoa faça um seguro de vida. Se entender por bem, faz o seguro de vida. Ah, mas por quanto tempo, Marcelo, foi o seguro de vida? Quanto mais tempo na previdência complementar, menor será a necessidade desse seguro. Então, é uma continha. Hoje eu faço um seguro para 500 mil, daqui a 3 anos para 400, daqui a 6 anos abaixo esse prêmio para 300 mil reais, e lá na frente não preciso mais de seguro de vida. Tem alguns seguros agora que você paga e eles preveem que uma devolução, né, uma certa idade, né? Eu fiz um desses, né? Quando eu fui fazer os meus cálculos, falei, não, aliás, antes de fazer os cálculos, porque eu trabalhei eu fui membro da FUNPREST, do Conselho Deliberativo da FUNPREST durante 3 anos. Aí eu vi lá, convivi com eles, e eu tinha a intenção de fazer a imigração. E antes de fazer a imigração, eu contratei o seguro. Não, quero fazer o seguro já para me garantir, né? Acabou, depois eu fui fazendo todos os cálculos, né? No meu caso, foram os cálculos que não me foram favoráveis. Aí eu fiquei onde estou, fiquei na integralidade. Perde direito ao? BPC? O benefício especial? Não, não perde. O benefício especial, ele vai sempre contigo. Invalidez, eu me invalidei amanhã. Vou ser aposentado amanhã por invalidez. Eu vou receber os proventos da aposentadoria mais o benefício especial. Morro amanhã. Meu esposo, minha esposa, vai receber a pensão do TJ, mais o benefício especial. Tá? Oi? Nós vamos falar sobre isso mais à frente, tá? Só aguarda um pouquinho. Uma coisa interessante aqui, ó, e eu dou o meu testemunho quanto a isso. Nessa fase ali de pensar sobre mudar ou não mudar, eu fiquei pensando nos meus filhos, né? Eu sou pai de 3 crianças, né? Nenhuma delas é maior. Eu falei, pô, mas se acontecer alguma coisa comigo, como ficam meus filhos, né? Além do seguro, eu já tinha feito seguro, mesmo assim eu pensava, não, tem que garantir alguma coisa no serviço público, né? Aí veio da União, uma pessoa da União. Aí um colega meu me parou, Marcelo, você pensa em morrer amanhã? Acho que vai morrer amanhã? Eu, não, claro que não. Você pensa que seus filhos vão parar na idade? Ou podem falecer? Ou eles vão seguir a vida normal deles, vão crescer, fazer ano a ano ali um aniversário? Não, eles vão crescer, né? Então, Marcelo, eles vão chegar aos 21 anos. Com 21 anos, o filho não tem direito a nada aqui no serviço público, né? Aí eu tenho esposa, mas e se a pessoa não tem filho, não tem esposa? Se ela morre amanhã, o que acontece? O que ela pagou esse tempo todo para o RPPS entra naquela solidariedade, né? Vocês ouviram falar lá, o regime é solidário, né? Fica para o cofre da União. Então, é uma coisa a se pensar isso, a questão da pensão, da herança. Porque, vamos supor, um caso assim, só para exemplificar, eu contribuo 20 anos na Previdência Complementar, vou economizando mês a mês no valor, não vou? Lá na frente me aposento. No mês seguinte, quem já não viu isso, né? O cara bate as botas, né? Aqui no tribunal, ele não vai deixar pensão para ninguém. Agora, aqueles 20 anos de contribuição acumulada na Previdência Complementar, aquilo pode ir para os filhos, porque o dinheiro é dele. Ah, mas eles não são mais beneficiados. Não são, mas a lei civil aí de herança diz que são sucessores. Ou ele pode deixar um testamento, né? Pode deixar para o gato, né? Não teve lá o Karl Lagerfeld, lá da Chanel, não deixou para o gato o dinheiro dele lá, milhões de dólares? Deixa para quem quiser. Mas o dinheiro não fica perdido. Então, é um fator interessante. Eu tenho uma outra colega nossa lá, ela tem 2 filhos já próximos de 18 anos. Ela está divorciada, então ela não tem, o cônjuge não tem, não vai ser beneficiada dela nunca. Ela falou, Marcelo, estou pensando em migrar, porque daqui a 3 anos meus filhos já não vão ter direito a nada, eu vou continuar pagando 11% aqui.
Eu quero me aposentar com bom dinheiro, sem dúvida, né? Mas quem garante lá na frente que eu vou até os 90, 100 anos? Não sei. No final, você pegou a paridade ainda, não migrou, não. A paridade foi mais forte. Olá, lá vamos ouvir o colega? Pois não, vamos lá. Só um instante, por favor. A pensão hoje da Previdência é 70%, né? Talvez vai ter 50%, né? Sim. E do benefício é integral. O benefício é integral. Ou seja, tem esse... Tem que fazer sua conta. Essa parte aqui vencida, são várias coisas a considerar. Bota um maisinho, um menusinho, né? No final, vê o que tem mais, o que tem de menos, né? Ah, isso aqui é muito sensível, né? Qual a expectativa que você tem quanto à nossa carreira, né? Aí, o que tem que considerar? Já teve uma história aí de carreira própria, né? Não sei se chegou até aqui, esse negócio de carreira própria, né? Ao mesmo tempo, chegou a história de que vamos virar um carreirão, né? O famoso carreirão no Poder Executivo, né? Um monte de gente ganhando pouco, né? Também tem essa história. Qual é a tua percepção quanto a isso? Como é que vai ser? E aqui eu remeto lá aqueles reajustes, né? A nossa carreira terá reajustes, nós estamos no mesmo barco, né? STJ, TJ, no mesmo barco. Terá reajuste na nossa carreira, seremos valorizados? Haverá aquela mudança lá do nível do técnico para superior? E com isso, no final, vai equiparar a remuneração com o analista? Que é isso que eles querem, no final das contas, né? Primeiro equiparar com o superior, depois igualar as remunerações. Isso é possível? É factível acontecer isso? O que você pensa? Tempo de contribuição. O que é esse tempo de contribuição? Como está seu cálculo hoje de aposentadoria? Aí tem... Integralidade é fácil, né? Agora o pessoal da média, que entrou depois de 2004, a partir de 2004. Como é que está esse cálculo? Eu tenho um tempo lá fora que vai baixar a minha média, como nós falamos antes, 5 anos lá fora, né? Hoje, você falou 4 anos, né? Pegando o seu exemplo. Se você tem 20, os 4 ficam fora. Mas com a reforma aqui, os 4 vão entrar. Serão 4 de 40 anos, né? Porque a reforma está dizendo que você vai se aposentar com 40 anos de contribuição também, né? No caso, vai dar os 105 pontos. Sim. 62 anos dá isso. Mas com esses 4 anos, então o que esses 4 anos vão representar na queda da minha remuneração? Tem que sopesar. Lá na frente tem que sopesar. Né? Exato. Uhum. Então isso depende de cada um também. Verificar a tua situação individual. E isso tem a ver com o tempo que eu coloquei ali, tempo insuficiente para a acumulação de capital na previdência complementar. O que isso é? Eu tenho a minha expectativa de aposentação. E eu pergunto, qual a idade que você pretende se aposentar? Ah, pela regra atual, hoje é 55 para mulher, 60 para homem. Isso vai perdurar até quando chegar a sua época de se aposentar? Ah, é a reforma atual. Quem está na integralidade não tem regra de transição hoje, né? Ainda tem mais lá, a idade mínima de 65 anos. Ainda que tenha uma regra de transição, se vier a ter, vai ter para quem está para se aposentar daqui 2, 3 anos. Para quem está aqui 15 anos, como eu, não vai ter regra de transição. Depende da nossa idade. Para quem falta 3 anos, você acha que não é conveniente? 3 anos. Depende, eu não posso afirmar. Tem uma tendência a não ser vantajoso. Mas depende do caso. Eu não sei se você tem quintos, como é a tua estrutura remuneratória, o que você ganhou no passado, não dá para saber. Cada caso é único mesmo. Então, esse tempo que falta para se aposentar, pois não. Por exemplo, os militares vai ser diferente, né? Será? Aí, por exemplo, quem era militar hoje de entrar no PJ para fazer Ó, quem era militar antes de entrar no TJ?
Antes de entrar no TJ, aí no STJ, eu fui militar, fui do Exército, por 8 anos. Esse tempo ele é contado como tempo de contribuição, sem problemas. Agora, para fins de cálculo do benefício especial, ele não entra. Então ele não baixa, não, mesmo sem preço. Depende, para mim foi um fator essencial para eu não migrar. Porque esses 8 anos que eu tenho lá do Exército, não entrou no meu cálculo, porque o benefício especial não deu um valor bom. Que comparando depois lá com o meu cargo, com a expectativa que eu tenho de receber, ficando na integralidade, deu muito aquém. Então, o militar é isso. Ele entra com tempo de contribuição. Você pode considerar tempo de contribuição, para cumprir aquele requisito de tempo de contribuição. Que são 35 anos, né? Para a mulher, 30, e para o homem, 35 anos, tempo mínimo, que está previsto lá na PEC, né? Aquele antigo. Então, se vale também para quem está na média, tempo de serviço militar, esses 8 anos, só conta para contribuição, mas ele não entra no cálculo da média. Lá no tribunal, eu chefei a sessão de nativos por um tempo, nunca fiz um cálculo de quem tenha tempo militar, mas eu acredito que não entra. Mas aí é uma percepção minha, não vi nenhum caso prático ainda. Se não entra para o benefício, não teria, porque lá não é remuneração de contribuição para o plano, para o RPPS, né, para regime próprio. Lá faz uma contribuição, né, uma contribuição para a pensão militar, né, não era para o teu próprio benefício. Como? Mesmo para os temporários, a contribuição era para a pensão militar? Acredito que sim. Creio que sim. Porque INSS não era. Não era. Respondi essa pergunta? Não, então vamos lá, reformula. Não, é que aí no caso, se eu poderia levar futuramente para ver se vale a pena contribuir no cálculo. Não, o tempo militar nem depende, ele não vai entrar no cálculo. Averbando ou não? Averbando ou não. Do benefício especial ele não entra. Aí se averbar, ele conta com o tempo de... Quando você for se aposentar, vai ser contado com o tempo de contribuição. Sem dúvida. Então, esse tempo de que falta para se aposentar é determinante para ver se vale a pena. Por que vale a pena o quê, Marcelo? Se financeiramente vale a pena. Aqui entra o aspecto financeiro. Por quê? Eu tenho que comparar o que eu tenho para receber hoje, ficando no regime atual, e o que eu posso receber no regime complementar. Marcelo, mas isso é muito subjetivo. Pois é, desde o começo eu falei que tem uma subjetividade muito grande. Eu passo no sermão também. Mas veja, quem está na... Mas quem usa aquele simulador, e lá no simulador dá um valor maior do que você teria para receber, aquele comparativo. Certo. É aquilo que vê se vale a pena ou não? Aquilo é indicativo. Porque é uma simulação. Se é uma simulação, ela tem algumas premissas. A premissa ali é a idade que você colocou, a alíquota, o percentual de contribuição que você determinou, 8,5% mais 2,5%, e tem, que é 4,5%, né, que naquela comparação ele faz com 4,5%. Passaram aqui até um valor lá, que se eu não me engano, é 75%. Aqui nessa planilha que eu baixei, Já é o dinheiro que você coloca na FUNFES, 75%. tantos por cento lá daquela tem uma porcentagem, tem aí o seu nome, a sua data de nascimento, sua idade, quanto tempo de contribuição, se é 4%, e tem porcentagem lá aqui. Tem a porcentagem. Eu colocar 75%. Mas qual que é essa porcentagem? Para que serve essa porcentagem lá? Lembra que eu falei para vocês que o cálculo da média leva em consideração para a aposentadoria. O cálculo da média leva em consideração todas as contribuições feitas para o regime geral ou para o regime próprio. Se eu tenho 10 anos lá de regime geral, contribuindo em cima do estado mínimo, quando chegar lá no final, no cálculo da média, a minha média vai baixar. Então, ele está te perguntando, quanto você acha que vai baixar? 10%, 20%, 25%? Tendo 40 anos de TJ como analista, então, pela média, qual a porcentagem que colocaria? 100%. 100%? 100%. Porque a minha média não vai baixar um pouco, sendo... Eu coloco o valor, aquele valor... A média tende a baixar um pouco, mas é muito marginal. Muito pouco, muito pouco. Tendo 40 anos... Quem ficou o tempo todo na carreira, no mesmo cargo, a tendência é que lá no final se aproximar do valor final da carreira. No
todos os cálculos todos os cálculos de média que nós fizemos na STJ até hoje, de quem ficou na carreira, todos deram superiores, igual ou superiores ao final da carreira, ao final da remuneração do último mês de ativo. 80. Eu não fiz esse cálculo. Mas você tem alguma sugestão de porcentagem? Para o final, para quem ficou todo o tempo de analista, eu colocaria 100%. Mesmo com 100% das... Mesmo com 100% das médias. Pois não. No meu caso, então, tem pouco de tempo lá, pode cair um pouco mais para 90%. Pode cair um pouco, 90%. Aí, pois é mais uma subjetividade, né? Você tem que fazer uma estimativa. Não existe um cálculo, não conheço nenhuma planilha que faça esse cálculo para mim, de quanto vai reduzir. Eu entrei agora na consultora de contribuição especial, DJ, né, e lá fala valor da dependência especial, do TJ, lá fala valor médio das contribuições. Eu imagino que ele fez o valor médio dos meus salários, né? E caiu R$5.000, o meu valor médio lá. Tá, mas veja que o benefício especial ele está supondo que você vai ficar vai ter proventos aqui do TJ de 5.800 ainda. Não, é porque quando ele foi calcular, ele provavelmente lotou os meus salários. Tá? Durante Sim, deve ter usado, TJ. E ele me deu o valor médio dos meus salários. E lá no meu valor médio era 5 mil menos do que é hoje. Aí eu teria que saber como é feito o cálculo aqui. Eu não sei como é. Analista 10 anos. Sim. Tem um valor médio bem abaixo do salário atual. Que considera a progressão, né? Se você já pega essa lista para carreira no final, Pois é. Aí, você ficar muito tempo falando a carreira. hoje fica, né? Por exemplo, abrir o nebuloso. Tá bom. Por exemplo, aqueles simuladores lá, todos consideram o teto lá de 5.840. 5.840, isso. Mas esse teto não pode ter uma redução dele, né? Olha, ele perguntou se fiz uma simulação da carreira de analista. Eu não fiz. Eu fiz uma simulação do teto. O que acontece com o teto? Se você pegar de 94 para cá, o teto do regime geral, e atualizá-lo para hoje, e fazer uma média aritmética, ele não vai dar 5.840. Ele vai dar em torno de R$5.500. O interessante é que, à medida que passam os anos, por exemplo, se você pegar uma média de 2008 para cá e atualizar os tetos do regime geral das épocas, ele vai dar hoje exatamente igual que está. Por que é isso? Porque lá nos anos 90 não tinha um reajuste, uma reposição da inflação em cima do teto do INSS. Passou a ter a partir dos anos 2000. Então, com o passar do tempo, a tendência, para quem entrou mais tarde, é que os proventos, no caso, sejam iguais ao teto do regime geral. Tá bom? Deu pegar? Acredito que é a mesma coisa com o analista. Né? Com o analista, com o técnico, com o desembargador. Quanto mais cedo ele entrou aqui, a tendência maior dele é ficar próximo. Eu entrei com 25 anos, com 40 de contribuição, 65. Sim. Teoricamente, eu vou estar com 40 anos. Certo. Você tem mais 40, 105, que é o fator lá, né? Que é o fator, e aí? Se não mudar o fator, né? Uma outra coisa que o pessoal tem muita dúvida é sobre a previdência complementar. Porque nós somos inundados com notícias de que, olha, Postales quebrou. Petros está cobrando uma contribuição dos seus beneficiários de R$9.000 a ser paga em 4 anos. FUNCEF também teve uma quebra lá de rendimento. Da Previ, eu não vi nada por enquanto, mas a Previ, durante alguns anos para trás, ela até isentou parte dos seus funcionários de contribuir, né? Estava tão alto o rendimento na Previ que eles nem estavam aceitando mais a contribuição do servidor, do funcionário do Banco do Brasil. Estava dispensando a contribuição. Então, assim como teve Petros, assim como teve Postales, teve Previ. E como vai ser a fundação do judiciário? O que você acha que vai ser o judiciário? Será que vai ter ingerência política na nossa fundação? Será que ela vai ter autonomia? Olha, eu posso responder de 2012 para cá. Não teve. Não teve ingerência, não teve nenhuma tentativa de
de perda de autonomia da fundação. Agora, por que se fala isso, Marcelo? Eu falei para vocês que em 2012 foi criada a lei, baixou a lei que autorizou a criação das fundações. No final de 2012, o então presidente do STF criou uma comissão para começar os trabalhos da FUNPRESP. Ele nomeou lá os conselhos fiscal e o conselho deliberativo da fundação. E ele pediu para alguns órgãos para designar pessoas para compor esses conselhos. Então, ele pediu para o STJ, me indica 2 pessoas para compor o conselho deliberativo. Quando chegou no STJ, ninguém queria saber do negócio. Até hoje, né? Tem muita gente que não gosta nem de falar sobre FUNPRESP, né? Não, isso não quero saber. Fale com o outro, né? Busque outra pessoa. Aí acabou que chegou no coordenador de pagamento. Não, vai você, né? Representar o STJ, que era o meu chefe. Eu era substituto. Ele falou, Marcelo, você vem comigo. Vamos os 2, né? Não vou sozinho. Nós nem sabíamos o que era, o que estava acontecendo. Chegamos lá e que tomamos ciência da coisa. Ficamos assustados no começo. Acabou que entramos, eu fui suplente dele, e eu fiquei de 2012, 2013, 2014, 2015. Não, 2013, 14, 15, 16, 17. 4 anos e meio na fundação, participando do conselho deliberativo da fundação, que passou pelo processo de escolha dos diretores, dos funcionários, como seria feito, plano de carreira, uma série de coisas. Eu respondo que, nesse tempo, não houve nada que desabonasse o andamento ou a conduta do pessoal da FUNPRESP. Não teve ingerência do STF. Nessa primeira composição, ele teve que indicar alguém. Não tinha ninguém. Tinha que indicar alguém para criar a fundação. Ele pegou 2 do STJ, 2 do STF, 2 do Ministério Público, 2 do TST e 2 do TSE. Para o Conselho Deliberativo. São 12 pessoas. Em 2015, houve a primeira eleição. Eu vou comentar depois com vocês. Os conselhos da FUNPRESP, metade deles é composto por servidores, por participantes, por nós. Eu sou participante da FUNPRESP. E há eleições periódicas para a composição desses conselhos, para eleger essas pessoas. Teve eleição certinho, tudo bonitinho, não teve nenhum problema. Então, nesse tempo, eu posso dizer para vocês que não teve nenhuma ingerência dentro da fundação. Agora, tem um aspecto de regulação, tem a volatilidade do mercado, né, dos investimentos. De repente, faz como Postales, que comprou títulos da dívida da Venezuela. O que rendeu isso? Não rendeu nada, né? Deu um enorme prejuízo para o Postales. A fundação vai fazer isso? Acredito que não. Até agora não digo porque eu estou há 2 anos afastado, né? Até 2017, foi conduta da fundação, dos conselhos, do Conselho Deliberativo, a adotar uma política mais conservadora de investimentos, para não dar prejuízo para o servidor. Imagine no começo uma fundação com 3, 4 anos causar um prejuízo para o servidor. Então, optou-se por não investir demais em bolsa de valores, volatilidade, né, altos e baixos, mas em títulos de tesouro e alguns títulos de bancos privados que tinham um bom rendimento. Lá na página da FUNPRESP, você pode ver, lá tem uma tabela, na página inicial tem lá rendimentos da fundação dos últimos 5 anos. Você pode verificar lá. Então, isso significa credibilidade para a fundação? Claro que não, né? Eu estou falando, né? Quem é esse para falar? Sei que eu estou voltando para a FUNPRESP. Eu participei da eleição que teve agora em fevereiro. A minha chapa para a qual eu participei foi eleita. E eu estou voltando para a FUNPRESP com um mandato de 4 anos no Conselho Fiscal. Eu acredito. Se eu tivesse migrado como era a minha intenção, eu teria aderido com a FUNPRESP, com o plano da FUNPRESP, sem dúvida alguma, sem pestanejar. E o risco de cair a contrapartida da União, você tem esse risco? Eu acho que não. Vamos ver na história da Previ, por exemplo. Algum dia deixou de ter a contrapartida do banco? Mudou, né? Porque até 93, 94, a cada real que o funcionário do Banco do Brasil contribuía, o banco contribuía com 2, né? Era assim, né? Depois mudou. No governo Fernando Henrique, se não me engano, teve... Uma mãe, né? Era uma mãe, mais do que mãe, né? A avó, né? Até a avó. E isso mudou, deixou de ser essa contribuição em dobro, mas passou a ser paritária. Eu, sinceramente, não acredito. Porque é mais vantajoso para o governo contribuir com isso 8,5 somente no período de atividade do servidor e deixar que ele se vire depois, do que ter um encargo com ele para o resto da vida, que é no caso da média da paridade.
Ele tem um custo agora, mas depois não tem mais. Eu não acredito que vai perder a paridade. Ela está perguntando quem não migrar se pode aderir à FUNPRESP. Pode. É uma outra categoria de participante. Podemos ver mais para frente? Sim. Tá bom? Vamos falar sobre isso também. Então, há incerteza. É natural que o servidor tenha dúvida. Afinal de contas, quantos planos não tiveram rombos, né? Agora, vamos ter a mesma conduta? Vai acontecer a mesma coisa na FUNPRESP Jude? Regra de reajuste do benefício especial e dúvidas sobre a sua natureza. A natureza do benefício especial, já adiantei para vocês, né? Foi definido que é compensatória, não tem PSS, mas tem imposto de renda. Isso está superado. Qual é a regra de reajuste dele? Eu estou calculando o benefício hoje, para quem se aposentar, para quem fizer a migração. Ele vai receber daqui 20 anos. Como é que fica esse reajuste? Vai ter, e vai ser sempre que houver reajuste dos benefícios do INSS. Esse reajuste vem sendo anuais no mês de janeiro, desde 2009, mais ou menos. Sempre em janeiro há um reajuste. Se permanecer a mesma política, eu até creio que sim, o que pode acontecer são reajustes menores, né? Inflação menor e reajuste menor. Tem uma forma de cálculo lá para esse reajuste do INSS, que é o INPC, no caso. Então, esse benefício será reajustado sempre, até você se aposentar. E depois continuará a ser reajustado. Isso pode mudar? Essa regra? Pode. Se disserem para mim, se o governo decidir, não, o INSS agora não vai ser reajustado pelo INPC mais. Vai ser INPC, metade do INPC. Vai pegar todo mundo. Todo mundo que está segurado pelo INSS vai ser atingido por isso. Inclusive, quem não migrar está pela média. Quem não está aposentado, também não terá esse reajuste. Agora, isso é factível de acontecer? É. Só que antes de acontecer isso, tenho certeza que a nossa carreira vai estar congelada antes, né? Eles vão preferir congelar o salário do servidor público do que congelar o benefício do INSS, que alcança muito mais gente, né? Beneficia muito mais pessoas do que nós, que somos uma casta dentro da União. A título de exemplo, uma pessoa que hoje comprou um site de R$1.000 e não vai alterar, se abertar. Estou dando exemplo para a gente facilitar. Daqui 20 anos a pessoa, por exemplo. Então vai ser o índice anual desse R$1.000 até lá. E lá vai ser, sei lá, 2.000 e pouco. Isso. Índice composto, né? Cada ano vai aplicando aquela taxa. Quem fez a migração em 2017, lá no tribunal, os primeiros foram em 2017. Eles tiveram 2 reajustes. Um em janeiro de 2018, outro em janeiro de 2019. Pois não. Eu mencionava no início que é muito difícil quem está no IPC ser remunerado pelo teto lá na hora de se aposentar. Se ele tem tempo anterior, né, que contribuía com um valor menor em relação ao teto, sim. Então, no caso do colega ali, se o cara ficou 40 anos aqui com o government sempre sobre o teto, vai para o teto final. É que eu falei para outro colega lá. Se ele entrou aqui em 94, essa conta eu fiz. De 94 para cá, ano passado, o teto era 5.540. A média estava dando 5.280. De 94, que entrou em 94, pega todo o período, né? Agora, aquele que entrou em 2007, 2008, fazendo a média até ano passado, 2018, deu exatamente o valor do teto de 2018. Porque naquele período não tinha reposição da inflação. Ou era um outro índice que não repunha o poder de compra. Foi a época do Plano Real, do governo Fernando Henrique Cardoso, né? E depois, com o governo do presidente Lula, acabou tendo um reajuste melhor. É inegável isso. Sem puxar sardinha para nenhum lado, tá? Então, isso está vencido. O benefício não terá os 11%, só imposto de renda, e o reajuste pode mudar nessa situação que eu falei para vocês. E o reajuste vai contando da data de adesão? Oi? O reajuste vai contando da data de adesão? Se eu calculei hoje, vai sobrando daqui a 30 anos, ele fica reajustando. Vai sendo reajustado, sempre que houver o reajuste do INSS, na mesma oportunidade.
anual, geralmente tem sido anual. Proteção contra a redução da remuneração quando da aposentadoria, no caso CJ, função, FC, gás, né, que o servidor não leva, né, paga, mas não leva, né, os 11%. O que é isso aqui? Você na atividade, se está pela média ou pela integralidade, normalmente não se contribui sobre a CJ, sobre a função. Caso você não tenha tempo anterior, não se recomenda até para gastar mais. Agora, na previdência complementar, você pode colocar essas verbas na base de contribuição, de forma que haja a contrapartida do STJ sobre esse valor. Então, é uma forma indireta de você garantir um pouquinho dessa função, dessa CJ lá na frente. É uma vantagem, isso aqui é uma vantagem inegável. Para quem migrar. Para quem não migrar e está na média, se tem tempo anterior averbado de CLT ou de um serviço público que tinha remuneração muito baixa em relação ao que está hoje, aí vale a pena contribuir sobre a média, sobre a função, sobre a CJ, para aumentar o valor da média. Tudo bem? Não viram muito bom? É o caso do seu amigo que você falou, né? É o caso do meu colega lá. Ele tem 15 anos de metrô, de EGDF, que a remuneração era baixa. Menor que do que ele está hoje, o cargo está hoje. Então, ele está contribuindo sobre a função para elevar o valor da média. E uma coisa que isso aqui, para mim, é fascinante, né? Essas duas partes, os dois itens finais aqui. Hoje, nós estamos dependentes totalmente da União. O que a União fizer, para nós, a gente só diz amém, né? Então, toda mudança que vier, nós estaremos submetidos e não tem escolha. O que fascina é que você pode passar a gerenciar um pouquinho do seu futuro. Ainda que não diretamente, né? Pela FUNPRESP ou um outro plano que você venha fazer. Mas sobre parte do futuro, parte que você vai ganhar lá na frente, na aposentadoria, você pode ter gerência. É aquela figura da cesta de ovos, né? Hoje, todos os nossos ovos estão aqui na União, não estão? Está tudo no mesmo lugar. Fazendo essa adesão ao novo regime, eu faço uma diversificação. Eu tiro alguns ovos da União e aplico noutra coisa. Essa outra coisa, só frisando mais uma vez. Tem que ser a FUNPRESP? Não, não tem que ser a FUNPRESP. Pode ser outra coisa. Você vai avaliar. Só que para isso, para fazer essa gerência efetiva, uma gerência que dê resultado, você tem que mudar a tua forma de pensar. Nós que somos da integralidade, para nós sempre foi muito conveniente estar aqui no serviço público. Nós nunca pensamos em contribuir, fazer um outro plano. Por quê? Fazer um plano de previdência complementar. Porque não, eu vou ter a certeza que quando eu me aposentar, eu vou ter a mesma remuneração que eu tinha no último mês. Eu fui assim. Quando eu entrei no serviço público, eu não sabia, não sabia meu contra-cheque, não sabia que eu era imposto de renda, nem PSS, nem nada, não sabia nada. Só eu tinha certeza que lá na frente ia ter o salário de remuneração de aposentado que tinha na ativa. Fazendo a migração, isso muda. Você passa a ser gerente de uma parte do que você vai ter lá na frente. Se você não gerenciar, não olhar o que está acontecendo, você pode perder dinheiro. Eu aconselho quem faz a migração, pelo menos uma vez por ano, entrar lá no site da FUNPRESP Jude, e aderir ao FUNPRESP, evidente, entrar no site da FUNPRESP e olhar como que está lá o rendimento. E fazer uma outra simulação. Eu fiz uma simulação agora na entrada, faço daqui ano que vem. Por quê? Para ver se o que eu estou pretendendo ganhar lá na frente está sendo mantida a minha previsão. Se não está, está ganhando menos. Não está garantindo o meu benefício lá na frente que eu espero. Então, vou aumentar a minha contribuição. Não, a FUNPRESP rendeu esse ano 7,75%. Rendeu a mais. Eu estou apertado. Vou fazer quero uma folga financeira, então vou reduzir o percentual de contribuição. Coisas do tipo, mas tem que acompanhar, tem que mudar a mentalidade. É muito cômodo o servidor, sempre foi cômodo para nós, servidores públicos, esperar que fizessem tudo por nós. O RPC não. Caso eu passe da premissa seguinte, que você pensa em quando se aposentar, manter a mesma condição financeira que tem enquanto ativo. Agora, eu tenho exemplos lá na STJ de pessoal que migrou e não está fazendo nada. Aqueles R$800, R$1.200 que deixou de contribuir, ele inseriu lá nas despesas mensais e não está fazendo nada. Como é que vai ser daqui a 25 anos?
sai de 19 para 5.800, mais o benefício de 2, 3 mil reais. Há um choque, né? Nós estamos vendo também várias reportagens dizendo que na terceira idade, ou quarta idade, ou melhor idade, os custos são maiores. Aqui o processo também agora é por tabela de faixa etária, também é, né? Pô, hoje eu pago 250, a faixa etária maior lá é 550, o custo aumenta. Então a premissa é manter a mesma remuneração lá na frente. Então você tem que se educar para isso, tem que mudar a mentalidade, é o preço. Agora, é um preço e é um desafio, né? E desafio a gente vive, tem que ver com desafio, senão a gente cai na mesmice e não faz nada. Tua pergunta? Daqui a 5 anos, não está satisfeito com a FUNPRESP. Ele pode parar de contribuir com a FUNPRESP. Pode parar sim. E aí vai receber lá na frente aquela migalhinha que ele... Exatamente. Mas vai junto do órgão. Com a do órgão. A condição para receber o benefício da FUNPRESP é estar aposentado aqui no serviço público. Mas se eu parei, fiquei 2 anos fora, eu posso entrar de novo? Pode entrar de novo. O dinheiro pode. Oi? Uma contribuição do órgão, uma paridade. Sim, sim, sim. Não ficou claro essa parte de diminuir a alíquota de contribuição para as empresas. Por exemplo, geralmente as pessoas que aderem no limite de 8,5. É recomendável, recomendo. Que é até onde você tem... Sim, a paridade. E aí, algumas pessoas aderem 2,5 para dar os 11%. Exato. Aí esses 2,5 que a gente pode negociar... Eu me refiro a isso. Quando eu me refiro aos 2,5. Eu não aconselho ninguém a optar por uma alíquota menor que a de 8,5. Se eu tenho esse benefício da contrapartida do órgão, por que eu não vou usufruir dele ao todo? Não, para mim, eu não vejo sentido nisso. Agora, você considerou um ponto importante, 2,5%. Tem muito servidor que faz uma simulação e ele imagina, não, quero mudar, quero ter o mesmo benefício lá na frente, mas quero gastar menos hoje. Se eu gasto R$1.000 de previdência, deixa eu pagar R$1.000 no PSS, eu quero pagar só 500 no plano de previdência. A comparação aí fica injusta, não fica? O que eu aconselho é, vai migrar, procure manter o mesmo esforço previdenciário. O que é esforço previdenciário? O mesmo gasto que eu tenho tendo agora, eu vou ter amanhã. Seja onde for. Lá no tribunal, muita gente aderiu e não entrou na FUNPRESP. Porque não acredito na fundação. Nem coisa nenhuma, né? Porque, como você falou... Tá, alguns também. Sim. Você pode investir, de repente... Pode investir. Então, não é obrigatório. Tesouro Selic, Tesouro IPCA, mais tanto, para 2040, 2050. Oi? Algumas pessoas que eu conheço, de outros órgãos, Que mudaram. ganham mais que o tribunal, inclusive. TCU, Sim. ganha bem, você estava pela média aqui, passou para essa alíquota de 2,5 facultativo, eles investem em outras coisas. Outras coisas, diversifica. Porque tem liquidez maior, enfim. Exato. Eu só alerto para uma coisa, pessoal. Tem que tomar muito cuidado. Porque aqui, onde nós estamos agora, nós teremos o benefício da aposentadoria para o resto da vida depois de nos aposentarmos. O risco de você fazer um investimento que não seja uma previdência complementar, aplicar em ação, por exemplo, é você daqui 5, 10 anos se encantar por alguma coisa, por um carro novo, uma Ferrari. Não, vou ser feliz, vou comprar uma Ferrari. Aqui eu estou extremando o exemplo, né? Mas é você empregar aquele dinheiro que foi economizado para a previdência para fazer um gasto que não tem esse objetivo, não tem retorno, vai ter mais gasto, inclusive. Para quem não consegue se segurar, né? Vai lá e isso. É melhor fazer